Olá, amigos e amigas, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia, esse programa que tem a finalidade de discutir a medicina de Rio Preto, a medicina do passado, a medicina do presente e a medicina do futuro. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, eu sou o coordenador da Unidade de Transplante de Fígado do Hospital de Base, professor da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, pelo professor Braille. O professor Domingos Braille é professor, é nosso pró-reitor de pós-graduação da FAMERP, é professor emérito da Unicamp e da FAMERP. Esse programa, além da presença nossa, nós sempre temos um convidado, né, para discutirmos o que é que faz essa faculdade de medicina, qual a importância dessa instituição chamada Hospital de Base, que influencia a nossa região, o Brasil e o mundo. E hoje nós temos aqui conosco a professora Lília Negro Maia. A professora Lília Negro é professora, doutora, é coordenadora do CIP, vocês vão entender o que é o CIP, é um instrumento extremamente importante para a nossa instituição e para o povo brasileiro, nós vamos entender por quê. Ela é cardiologista, ela é do Departamento de Cardiologia e Cirurgia Vascular. Professora Lília, explica para o nosso telespectador, por favor, o que é o CIP do Hospital de Base da Faculdade de Medicina. Bom, o CIP é o Centro Integrado de Pesquisa e é um centro que reúne todas as pesquisas que são feitas, principalmente visando a descoberta de novos medicamentos. Ou, às vezes, um medicamento que já está no mercado para novas indicações. Então, basicamente, nós fazemos o quê? Pesquisas para comprovar a eficácia e a segurança de uma medicação nova. E esses estudos, eles são feitos em parceria com grandes centros no mundo todo, principalmente universidades, e a maioria deles é patrocinado pela indústria farmacêutica. Então, basicamente isso. Então, doutora Lília, só para que a gente saiba, e que esse programa, como eu lhe disse, tem uma finalidade fundamental desse programa, é esclarecimento ao público. Muitos sabem das pesquisas com medicamentos e tem até conhecimento, mas eu acho que o conhecimento não é total. E a pior coisa que pode acontecer é alguém conhecer uma coisa parcialmente. Afinal de contas, existe algum risco da pessoa entrar num desses programas, ou é benéfico para o candidato a ser um objeto desse tipo de estudo, que são estudos importantíssimos para a gente saber se um medicamento realmente é bom para uma determinada doença, se ele tem valor não só do ponto de vista de tratamento do doente, mas do custo dele, enfim, o conjunto, se esse medicamento vale a pena ser adotado como um medicamento para seres humanos. Então, eu acho que o quanto melhor você puder esclarecer isso, Línia, melhor para o nosso telespectador, né? Nesse programa nosso, que se chama Saúde e Companhia, companhia por isso, porque também ele visa o bem-estar da cidade e tudo que se relaciona com a saúde e as possibilidades que a cidade tem de poder contribuir também para que o mundo seja melhor, né? Então, então vamos tentar, assim, eu vou tentar resumir, explicar como se chega a um novo medicamento e como se testa esse medicamento. Então, basicamente é o seguinte, vamos imaginar que queira se descobrir um medicamento para uma doença como Alzheimer, por exemplo. Isso. Então, o primeiro passo é conhecer e entender a doença. Porque se você não souber o que causa, qual é o mecanismo que causa essa doença, não tem como agir. Uma vez sabendo o mecanismo e sabendo aonde atuar, são desenvolvidas uma série de moléculas, e isso ainda na fase chamada pré-clínica. Então, essa fase é feita praticamente a nível de laboratório, e é feito principalmente com animais e cultura de células, esse tipo de coisa. Então, normalmente são testados, avaliados se aquela molécula tem o potencial de virar uma medicação. São testados, às vezes, milhares de moléculas para se chegar a uma delas e são feitos inicialmente testes em animais para ver se aquela medicação tem a eficácia, funciona para aquele determinado problema que está querendo chegar. Uma vez sendo o medicamento promissor em animais... Vou só interferir, porque eu estou aqui no lugar do telespectador, né? Certo. Quando eles fazem essas experiências nas células, depois dos animais, também fica muito
patente que que o medicamento é bom e não mata, né? Isso. Não é tóxico, por exemplo. Isso. Porque formicida tatu é bom, né? Mas mata. mata a formiga. Exatamente. Né? Só que aí, por exemplo, então, vamos imaginar que seja, então, um medicamento para Alzheimer. Então, funcionou num animal. Olha, foi bem, ele teve uma eficácia, ele conseguiu chegar naquele objetivo, que é melhorar a doença, e foi seguro para aquele animal. Então, normalmente é feito com um roedor e com um mamífero. E, bom, a seguir, o que é feito? É colocado esse paciente... Bom, vamos testar agora em ser humano. O primeiro tipo de estudo em ser humano se chama estudo de fase 1. O estudo de fase 1 é o que o pessoal conhece como cobaia. Por quê? Porque é a primeira vez que aquele medicamento está sendo usado por um ser humano. Portanto, é de alto risco. Esse chamado estudo de fase 1, por isso mesmo, por ser de alto risco, ele envolve um número muito pequeno de pessoas, normalmente pessoas que são saudáveis e não doentes, apenas para você verificar se ele é seguro. E, normalmente, esses indivíduos, eles são pagos para participar desse tipo de pesquisa, ou então, por exemplo, pode ser um presidiário que participa em troca de uma redução de pena. Ou pode ser um estudante de medicina também. Normalmente, muita gente acha o seguinte, eles testam, usam de cobaia as pessoas pobres, de países pobres, da África, do Brasil. Isso não é verdade. Na realidade, o estudo de fase 1, que é esse primeiro contato com o ser humano, precisa ser feito em locais que têm uma estrutura muito grande e, em geral, são feitos nos países muito avançados. O Brasil tem pouquíssimos estudos de fase 1. A maioria feita principalmente nos Estados Unidos e em países europeus. Então, as doses também, né, doutora Erilia, são muito pequenas, né? Assim, vamos supor que tem que tomar o remédio, a ideia é que se vai tomar, quando for virar realmente uma medicação, 100 miligramas. Geralmente se testam 10 vezes menos, né? Tipo 10 miligramas. Exatamente. Que se tiver qualquer complicação vai ser pequena. E como a professora Lília acaba de dizer, esses pacientes são muito vigiados, muito mesmo. E tem muito exame de laboratório, muito exame de também médicos que são capazes de interpretar pequenas alterações. E são pacientes também que têm que ter um nível, né, Lília? Para que ele possa realmente informar se tem. Às vezes tem remédio que é muito bom, mas dá vômito, por exemplo. Tem um remédio que dá dor de cabeça, o que é comum. Muito comum isso. O remédio dá dor de cabeça, dor de cabeça. Bom, aí às vezes até tem que usar, mas sabe que vai dar dor de cabeça. Isso. Quando começaram as medicações da AIDS, era terrível, né? Poxa. Todos eles eram extremamente tóxicos. Só que a doença era mais tóxica que o remédio, então. Pois é. E esses efeitos colaterais não vão deixar de existir. O problema é saber a tolerância, se isso... quando você vê risco e benefício, se vai ser melhor para o paciente ou não. Mas todas as drogas têm efeito colateral e por isso que ele é testado em animais, sob uma vigilância, inclusive, das comissões de ética. É fundamental, isso o professor Braille falou, primeiro é garantir ao paciente o acesso à segurança e não pode ser uma pessoa que não tem um mínimo nível de informação que possa relatar os seus efeitos colaterais. Por favor, professora. Bom, aí, uma vez esse medicamento funcionando, ele sendo seguro no estudo de fase 1, vai-se para o estudo de fase 2. O estudo de fase 2, aí já é na pessoa que tem a patologia, aquela doença para a qual aquele remédio vai servir. Então, nesse caso, aumenta-se o número de pessoas envolvidas. Então, agora, em vez de ser dezenas, serão centenas de pessoas que vão participar. O risco agora é bem menor, porque o paciente já entrou em contato com o ser humano no estudo de fase 1, né? Então ele já foi testado em animais, estudo de fase 1, aí vem o estudo de fase 2. Também a dose começa devagar e vai aumentando progressivamente. Esses estudos são extremamente monitorados, ou seja, existe um controle de tudo que é feito, registrado. Nós temos, como investigadores, a obrigação de relatar em 24 horas qualquer problema que o paciente tenha. Isso tudo, esses dados são coletados e são analisados pelo menos uma vez por mês, ou às vezes até com maior frequência,
nos chamados comitês de segurança. E eles vão comparando os grupos e vendo se o medicamento está causando um problema maior. Então, isso que a professora acabou de dizer, qualquer coisa que aconteça, relacionado ou não com medicação, por exemplo, tem uma pessoa que está tomando uma determinada medicação, aí ele tem um sangramento nasal, que pode não ter nada a ver com aquilo. Você é obrigado a pôr que teve sangramento nasal. Exatamente. E eles vão examinar depois se isso aconteceu com muitos doentes, com poucos doentes. É por isso que envolve também um estudo estatístico importante. Sem dúvida. Porque para saber se aquilo se tornou uma coisa comum ou se é uma raridade ou foi outra coisa que aconteceu. Né? E o paciente é muito bem orientado, ele sabe, né? Olha, por exemplo, qualquer coisa que você tenha, você imediatamente nos procure. Ele tem o nosso celular. Ele é um paciente que se torna praticamente da família. Ele é acompanhado muito de perto, ali mesmo no centro de pesquisa, e ele sabe, ele está consciente. Ele internou por causa de, não, mas é uma coisa, não tem nada a ver, doutora, não importa. Você avisa a gente e você acompanha qualquer evento, qualquer coisa desfavorável que aconteça com ele. E depois você, como investigador, vai dizer se aquilo ali está ou não relacionado com a medicação. Professora Lília, esse bate-papo nosso é extremamente importante para esclarecer a população. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltaremos imediatamente para continuar explicando, inclusive, a segurança que o doente tem de sair do estudo se ele quiser. Voltamos imediatamente. Não saia daí. Eu quero só lembrar ao telespectador que esse programa tem o patrocínio da Unimed, Rio Preto, do HB Saúde e agora da Unorp também. Nós agradecemos imensamente essa colaboração que tornam viável a este programa. O canal 16 da TV da cidade mudou. Agora é canal 7 da NET. Viajar, divertir, correr, reencontrar, ousar. Aonde você for, viva o melhor da vida com a tranquilidade e proteção da Unimed Rio Preto. Faça seu plano e aproveite todas as vantagens que só a Unimed tem para você. Cuidar de você e de sua família, esse é o plano. Unimed Rio Preto. TV da cidade, além de informar, Mais alguma coisa? quer que vocês divirtam-se. Sem problemas. Acompanhe nossa programação e relaxe com as opções de filmes e séries. Bom entretenimento. Muito obrigado. Para que você possa compartilhar alegrias, experiências, novos desafios, sucesso, momentos especiais, qualidade de vida, nós compartilhamos com você a sua saúde. HB Saúde, o plano de saúde que está sempre ao seu lado. TV da cidade. Novas ideias, novas imagens. Inovação. Olá, amigos e amigas de São José do Rio Preto. Estamos voltando com o programa Saúde e Companhia, com a presença da professora Lília Negro, que está esclarecendo a população a respeito da experimentação clínica, que é extremamente importante para o desenvolvimento de drogas que fazem com que a gente viva mais. Professora Lília, a professora comentou da fase 1, da fase 2 e o que é a fase 3 desse experimento de drogas? A fase 3 é a fase agora em que você vai testar numa grande população. Porque você já verificou que o medicamento é eficaz, você verificou que ele é seguro, e isso já no animal, depois no humano, em fase 1, no fase 2. Então, agora o estudo de fase 3 é o que envolve o menor risco, porque praticamente a segurança você já determinou.
O estudo de fase 3, ele é principalmente para você avaliar, assim, esse remédio, ele é capaz, por exemplo, de abaixar a pressão. Ele Mas não faz isso, mal e é capaz de abaixar a pressão. Até agora você sabe isso. Faz de conta que é um remédio para pressão alta. Isso. Então ele abaixa a pressão e ele é capaz de, ele não dá efeitos colaterais muito intoleráveis. Ok. Agora, isso é importante? Isso vai fazer o paciente viver mais, viver melhor? Isso é o estudo de fase 3. Por isso que é um estudo considerado um estudo de baixo risco. E por isso que ele envolve milhares de pacientes. Então, você vai estudar agora 20 mil pacientes, 30 mil pacientes. Não dá para fazer numa instituição só. Não dá. Por isso mesmo que são estudos de colaboração. Às vezes entram 500 centros no mundo. E é muito importante que se estude população de todos os países. Não adianta porque você fazer só no Brasil. Na população do Japão, pode dar um determinado efeito colateral e no Brasil dá outro. É muito importante que o Brasil participe, inclusive por isso, para que a gente conheça, teste os medicamentos na nossa população. Bom, e aí esse estudo continua no mesmo sistema, extremamente monitorado, a gente vai relatando qualquer problema com o indivíduo é acompanhado muito de perto, e isso dá muita segurança, e o comitê de segurança vai avaliando o tempo todo, e como que se sabe se o remédio é bom, se não é, se ele é seguro ou não é? Compara-se. Na verdade, metade dos pacientes que estão no estudo estão tomando o remédio mesmo, que está sendo testado. E metade não está tomando. Ou está tomando um placebo, que seria como se fosse uma farinha, igualzinho o outro, muito difícil de distinguir, mas na verdade não tem nada ativo ali dentro. Mas ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Só o comitê. É tudo branco, as caixas são brancas, é sorteado num sistema de computador, e isso só na central que sabe-se efetivamente o que o paciente toma. Então chama duplo cego esse tipo isso, de... Nem quem está tomando sabe, nem nem o médico sabe, ninguém sabe. Isso é para tirar a influência do psicológico da pessoa, exatamente. Ninguém sabe. Né? E também, só que assim, a qualquer momento você pode quebrar o cego, que se diz. Porque é como aquela raspadinha. Você pode raspar e ver o que o paciente toma, se for necessário, porque acima de tudo está a segurança do paciente. Mesmo que alguns procedimentos possam prejudicar um pouco o estudo, o paciente está sempre em primeiro lugar. Então, se precisar quebrar o cego, você quebra. Né? E, então, se compara. Agora, nem sempre se compara com placebo. Porque, vamos dar um exemplo que o Dr. Blair até falou, estudos de AIDS. Quando começou, o primeiro medicamento era extremamente tóxico, certo? Mas só existia aquele, não existia outro. Então, ele foi testado contra o quê? Contra placebo. Aí, esse remédio funcionava, só que ele fazia uma série de efeitos colaterais muito ruins. Aí veio o novo remédio. Pode ser testado contra placebo? Claro que não. Já existe um medicamento eficaz. Seria antiético você não dar esse remédio para o grupo que vai ser comparador. Então, você dá, no caso, o remédio velho, e compara um com o outro, certo? Então, sempre nesses estudos, são dois grupos em que você vai comparar, tá? Tanto eficácia quanto segurança, certo? E, normalmente, é um funil. Você começa com molécula lá na fase pré-clínica, cerca de 5.000 moléculas, e vai chegando até chegar em um medicamento. Isso é um processo que consome aí 15 anos, milhões de dólares. Então, esse problema do dinheiro, eu queria que você, Lilian, agora esclarecesse. São dois pontos importantes aí. Primeiro, quanto custa, porque todo mundo fala, o remédio é muito caro. Eu acho também, é caríssimo. Eu mesmo gasto um monte de dinheiro por mês com medicamento. Mas quanto mais ou menos custa uma pesquisa para você ter uma nova molécula? Então, a gente tem bastante medicação hoje para pressão arterial, que é uma doença mortal, né? Como tem bastante medicação para diabetes. Mas não tinha. Quando me formei, não tinha remédio para hipertensão, imagina. Tinha um remédio chamado Reserpina e era ótimo. O efeito colateral dele era simples. Metade dos pacientes suicidavam. Ai, que horror. Era uma beleza. A pressão abaixava e o cara aproveitava para suicidar. Ele dava realmente uma depressão gravíssima, né? Então, mas mesmo assim mantinha a Reserpina e punha o outro medicamento, né? Sempre comparando.
Mas quanto custa isso aí? Fora essa parte do estudo, que também custa, mas para a molécula, para desenvolver uma nova molécula, quanto mais ou menos? O processo completo, desde o estudo da fase pré-clínica até esses estudos grandes, que são caríssimos, cerca de 800 milhões de dólares. É um bilhão. Que vai ser aprovado. É um bilhão de dólares. Agora o dólar já está quase a 3. E só conta, 14 anos. E por isso mesmo que o medicamento, o laboratório que desenvolveu o medicamento tem que ter a tal da patente, certo? Para que ele possa, durante um período, explorar aquele remédio sem outros pessoas concorrentes. Só que na realidade, a patente começa a valer no meio do... Então, quando... seriam 20 anos, mas quando o remédio é liberado, tem mais 10 só. 10 anos. Mas também, no Brasil, a grande causa do preço da medicação é, acima de tudo, o imposto. Que é, o nosso imposto aqui é um dos maiores do mundo em medicamentos. É interessante também saber que o laboratório ele investe em várias moléculas, né? E no meio do caminho, muitas dessas não viram, não a grande maioria. A grande maioria em uma droga que vai ser comercialmente vendida. Mas a professora Leila comentou uma coisa muito interessante. É importante testar no Brasil, porque nós temos uma miscigenação muito grande. Só nessa bancada aqui nós temos italiano, português, africano, então o Brasil é assim, é preciso... Baiana, é preciso testar essas drogas para saber a eficácia e o efeito colateral. Nós vamos para o próximo intervalo e voltaremos rápido, por favor, não mude de canal. O canal 16 da TV da cidade mudou. Agora é canal 7 da NET. Viajar, divertir, correr, reencontrar, ousar. Aonde você for, viva o melhor da vida com a tranquilidade e proteção da Unimed Rio Preto. Faça seu plano e aproveite todas as vantagens que só a Unimed tem para você. Cuidar de você e de sua família, esse é o plano. Unimed Rio Preto. Na TV da cidade, suas manhãs são muito mais divertidas. Mais risadas. Mais trapalhadas. E heróis com superpoderes. Tá falando de mim, amigão? Isso mesmo, Bionicão. Tem também uma turma que vive em busca de aventura. Amigos que só pensam em se divertir. O que é, velhinho? E heróis com superpoderes. E amigos que só querem voltar pra casa. O segredo que buscam está dentro do coração do dragão. TV da cidade. Mais desenhos, mais risadas, mais animação. O prêmio vai cobrir isso. Para que você possa compartilhar alegrias, experiências, novos desafios, sucesso, momentos especiais, qualidade de vida, nós compartilhamos com você a sua saúde. HB Saúde, o plano de saúde que está sempre ao seu lado. Olá, amigos, voltamos mais uma vez com o programa Saúde e Companhia, nesse bate-papo informal com a professora Lília, explicando como é o processo de se usar um remédio. Se nós vivemos no hospital universitário, nós sempre vivemos dentro de uma faculdade, existem controle rigoroso sobre todo esse uso dessa medicação chamada fase 3. Eu gostaria que a professora Lília explicasse qual é a segurança que o paciente tem quando ele entra no experimento desse? Quem é que regula? É o laboratório apenas ou existem outros comitês que regula e supervisiona esse experimento? Por favor, professora Lília. Bom, normalmente todas essas pesquisas são cercadas de uma série de cuidados e existe o chamado Comitê de Ética em Pesquisa, que são locais, né? Tem várias cidades, em Rio Preto nós temos vários. E temos também, eles são supervisionados pelo
chamado CONEP, que é o órgão nacional. Quem faz parte do CEP, esse Comitê de Ética e Pesquisa, é só médico? Não, tem o representante da comunidade, tem o representante do usuário, tem representantes da minoria. Tem representante da igreja. Das igrejas. E esse comitê, ele avalia o estudo para ver se existe algum problema ético que envolva o paciente, e se existir, ele faz uma análise, eles não aprovam. E o que é preciso, é essencial para que o estudo seja aprovado? Para que ele não, o estudo tem que garantir o seguinte: em primeiro lugar, que o paciente pode, a participação dele tem que ser completamente voluntária. Então, a primeira coisa, a gente chega convidando o paciente para entrar no estudo. Nós temos que dar um chamado termo de consentimento. Já falou, aí já é paciente mesmo. É quem tem pressão alta, quem tem diabetes, quem tem AIDS, quem tem Alzheimer. Tá, tem bastante estudo. A primeira coisa a fazer, quando você, no ato do convite, é você explicar o estudo, e você tem, o paciente, se ele aceitar, ele tem que assinar um chamado termo de consentimento livre e esclarecido, no qual ele tem todas as informações sobre o estudo, escrito numa linguagem muito fácil de entender, e ele leva uma cópia para casa. Se ele ficar em dúvida, ele vai discutir com a família, e a primeira coisa que nós temos que dizer: olha, nós estamos te convidando para entrar. Se você não concordar, isso não vai te prejudicar em nada. Você pode não entrar, que você vai receber o tratamento da mesma forma. Não vai haver nenhum problema de você não participar. Você participa se quiser, é uma coisa voluntária. Assim como você pode sair a qualquer momento. Nós temos um dos melhores centros de pesquisa do país. A gente tem muito orgulho de trabalhar lá. O Hospital de Base está na ponta desses estudos. A gente tem participado aí de uma série de pesquisas que estão trazendo muito benefício para a nossa população. O Dr. Braille é uma das pessoas idealizadoras e que deu mentor desse projeto. Nós devemos muito a ele, ao Dr. Horácio Ramalho. E esse centro, ele é chamado integrado porque ele integra todos os pesquisadores e todas as especialidades em um único local, para que a gente possa otimizar custos, para que a gente possa aprender juntos, capacitação. A nossa equipe é bastante experiente e formada de gente que gosta, porque acima de tudo você tem que gostar. É importante isso. Tem médico, tem biólogo, na realidade, a nossa alma, que é os chamados coordenadores, são os enfermeiros, os farmacêuticos, e o médico. Na realidade, é um trabalho de colaboração multidisciplinar e que envolve uma série de profissões aí que tem bastante perfil para pesquisa. Os laboratórios, tanto do HB como os laboratórios que nós temos na faculdade, que todos, por isso que chama integrado, que está integrando o hospital, o paciente, com o pessoal das ciências básicas. Isto não é uma novidade, mas é algo que sempre se quis, né? E nós estamos caminhando bem positivamente nesse sentido, para que todo mundo fique integrado. E você dispõe, talvez uma dúvida: isso rende alguma coisa? Rende, mas rende para a instituição. A grande parte dessa renda vai para a instituição, para fomentar novas pesquisas. Isso é que é importante, para equipar os laboratórios, para fazer com que a gente possa evoluir mais rapidamente. Doutora Lília. Muito obrigada pelo convite. Obrigado, até a próxima. Paz e saúde para todos.